Você sabia? Claro, você não sabia. 5 coisas que podem te matar na sociedade. 5 coisas terríveis que podem te matar na sociedade. Hoje eu vou falar das 5 coisas que podem te matar na sociedade. E ainda por cima, irei abordar um pouco mais a fundo daquilo que pode te matar na sociedade. Existem coisas que podem te matar na sociedade, coisas que você mesmo não sabia, coisas que você não estava a par. Hoje eu vou abordar contigo nessa onda e navegar no mais profundo das qualidades da nossa intelectualidade e do processamento social, lógico da nossa consciência. Mas eu só quis dizer a nossa consciência na nossa forma de pensar como gente, na sociedade. Existem 5 estágios de uma pessoa que pode te levar a um abandono social, abandono psicológico, abandono da própria vida, digo suicídio ou morte, presumindo. Certamente, 5 coisas que podem te matar na sociedade, 5 coisas que são simples. Claro, presta muita atenção. Eu sei que você já estava atento para saber quais são essas coisas. Calma. Vamos abordar juntos e aprender nessa verba tudo isso que tem a ver com as 5 coisas que podem te matar na sociedade. Muita calma aí. Hoje, eu quero abordar contigo de uma forma mais diferente. Queremos aprender junto de forma diferente. Calma aí. Certamente, eu estou aqui para te falar aquilo que é mais importante que você pode evitar e aquilo que realmente passa-se contigo na sua vida. Certo? Você não sabia que existe o outro lado dos seres humanos. Não é? Claro. Se você não é inscrito no canal, vá aqui embaixo, inscreva-se, clique o botão de gostar, comente, é muito importante para que o algoritmo perceba que o nosso conteúdo está a ser visível, que o nosso conteúdo está a ser visitado. Então é mais importante para nós que você clique aqui embaixo, comente e deixe o seu like. Subscreva-se acima de tudo para que o algoritmo também possa manter os nossos conteúdos no canal. Certo? As 5 coisas essas que são. Primeiro, vamos começar com o silêncio. Silêncio. Escutou? Eu sei que você não escutou nada. Pegadinha. Silêncio. Silêncio é a arma mais perigosa que existe. Silêncio pode te matar. E eu sei que está a se perguntar como. Existem doutores que explicam muito bem sobre isso. O Piaget, como o primeiro, ele já foi abordando certamente sobre o silêncio. Claro, não só o Piaget, mas também outros cientistas que abordaram sobre o silêncio. Principalmente também o Immanuel Kant e outros cientistas foram abordando sobre o silêncio. Uau, cara, esses cientistas sabem demais, hein? Não só eles, tem muitos mais outros que se calhar os nomes nos fogem aqui. Mas claro, essa não é a nossa preocupação, não é o nosso nicho, não posso falar disso, mas certamente posso interlaçar estas informações com o que eu estou a dizer aqui. É muito importante, presta muita atenção. Eu estava a dizer o seguinte, que o silêncio é a arma mais perigosa. Como é que o silêncio se torna perigoso? O silêncio torna-se perigoso por causa do isolamento. O silêncio torna-se perigoso por causa da estadia de abandono. Certamente existem pessoas que vivem no silêncio, existem pessoas
que navegam no silêncio, existem pessoas que ficam estagnadas no silêncio. Claro, silêncio é bom quando estás à busca de alguma coisa ou de um sucesso. O silêncio é bom, é bem-vindo. Mas o silêncio contínuo é perigoso, ele pode levar até ao suicídio. Porque o silêncio torna-se a arma mais perigosa. Como? Por causa da sua forma. O silêncio te faz calcular ideias e faz processar, navegar no mais profundo do seu subconsciente, indo buscar ideias que não têm nada a ver com os problemas apresentados para si. Fazes seus cálculos e acabas concluindo respostas erradas sobre o silêncio. Certo? Eu acho que você aqui já chegou até ao nível primeiro. Ok, vamos avançar para a segunda parte das coisas que podem te levar à morte. Certo? Eu acho que você não sabe como isso pode te levar à morte, não é? É uma coisa muito simples que você faz todos os dias. Então, desde já, comece a pensar muito bem naquilo que você faz em relação ao que eu vou falar aqui. Fica calmo, mas processe antes de fazer isto. O que eu estava a falar? Fofoca. A fofoca é um elemento primordial para a destruição de vidas, de famílias e da sociedade. Tens que perceber que a fofoca destrui a sociedade. Como? A fofoca destrui a sociedade em formas variadas. Por quê? Porque a fofoca, ela vai navegando sobre o mar, vai navegando sobre um mar absoluto de consciência, um mar absoluto de ideias que não fazem a contribuição social sobre os seus problemas. A fofoca é como mais uma opinião qualquer, emanada por qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode processar alguma coisa e acrescentar informação daquilo que ouviu sobre alguém e também indo abordar aquela informação para aquela pessoa. Então, isso vai consistindo certamente na destruição da pessoa. Suponhamos que a pessoa é casada hoje com o seu marido. É a esposa, nesse caso falo de esposa. Ela é casada com seu marido, vive na sua casa, são todos felizes. Uau, que beleza! São todos felizes. E o esposo, ele tem uma situação de estar a demorar na chegada em casa. Ele sai no período das 5, volta às 18 horas. Suponhamos que ele um dia volte às 20 horas em casa. Isso significa que a mulher vai processar outra coisa contrária. O que também podemos avaliar nesse caso é as pessoas que o viram ou as pessoas que o veem ele passando de uma certa usando uma certa rotina, passando de um certo caminho. Lá onde ele vai tendo feedbacks de pessoas diferentes, vai complementando, vai falando com pessoas diferentes. Suponhamos que as mesmas pessoas saiam dali onde estão e vão diretamente à esposa dele e falam que vimos o seu marido com alguém na rua. Conversavam, alguém, se referimos aqui uma mulher, alguém na rua. Então eles saíram dali, estão parados em algum lugar. Então eles ficaram ali por um período de tempo. Ok, a mulher que recebe essa informação, ela aceita primeiro. Ao seu subconsciente começa a construir ideias, muitas ideias. Você nem imagina milhares de ideias que a mulher pode construir em correlação a esse tipo de informação. Primeiro, construi milhares de ideias sem saber a resposta. Sem saber a resposta negativa que vai recebendo no seu corpo. Digo isso por quê? Porque a consciência, ela se comunica com o corpo. O coração e a consciência trabalham junto, trazendo resposta para o corpo. Nesse caso, ela vai obtendo reações, sejam elas física ou mesmo química, que lhe podem causar alguns problemas de saúde, até mesmo ao suicídio.
Isso só por causa de uma simples informação dada por alguém que nem sequer sabe da vida do casal. Certamente, a pessoa foi abordando uma informaçãozinha que nem tem cabimento. Claro, sabemos que temos alguns manos que traem, né? Aproveito desde já recomendar aos manos, não traem vossas esposas. A mim, vossas esposas, elas são rosas, são coisas mais belas que Deus fez para vocês. Presta muita atenção, mano. Certo, nós aqui estávamos a falar que a pessoa foi recebendo essa informação e ela fica preocupada, mas como que esta pessoa foi fazendo isso comigo? Por que essa pessoa foi me trair desse jeito? Realmente aquilo não se trata de trair, mas simplesmente trata-se de uma informação acrescentada. A pessoa que ele pode ter parado com eles pode se tratar do colega ou de uma colega de trabalho, ou melhor, pode se tratar de uma amiga da infância que se conheceram no passado. Por se ver na rua não significa que eles tenham de se ignorar. Isso certamente por causa de fofoca. Certamente isso pode destruir a vida de alguém. Certamente a pessoa pode tomar atitudes drásticas e submeter-se ao suicídio como um ponto de saída. Suicídio nunca é saída. Não faça isso. Desde já recomendo a sua atenção sobre este assunto. Certamente, aqui vamos abordar também sobre o respeito. Uau! Chegamos à fase que você mais esperava, eu sei disso. Você mais esperava dessa fase. Respeito. Uau! Respeito é bom e todo mundo gosta, não é? Claro, nós na sociedade podemos olhar que o respeito é a coisa mais importante, é a coisa mais primordial, é a coisa mais plana, esplêndida. Todo mundo gosta de respeito, até o nosso próprio Deus, que é o soberano de todas as coisas, gosta puramente do respeito de uns com os outros. Este que diz também na sua Bíblia que amai uns aos outros, fazendo essas coisas por aí. Esse não é o nosso nicho, nós não falamos aqui de palavra bíblica, mas também certamente falamos de cultura geral e a vida da sociedade. Eu estava a dizer o seguinte, que estas pessoas, elas precisam de muita atenção. Respeito. Respeito é algo primordial. Então, numa sociedade com ausência de respeito, haverá descontrole. Haverá total descontrole, total desatualização, total deformação. Claro, uma sociedade sem um respeito haverá um desequilíbrio social. Desequilíbrio por quê? Porque o respeito ele vai criando bases, alicerce do engajamento na sociedade. O respeito ele vai te encaixar na sociedade. Digo isso por quê? Porque o respeito te faz com que você seja aceite na sociedade. Para que sejas aceite na sociedade, precisas ter o elemento primordial, um casamento entre as coisas. Um casamento entre si, o seu comportamento e o respeito. Tudo tem que estar sincronizado numa única plataforma, que é plataforma esta que é a sua vida neste caso. Tens que perceber a fundo o respeito. Respeito é a coisa mais importante e necessária na sociedade, porque o respeito mostra a sua postura interior. O respeito mostra o seu coração. O respeito mostra o qual você é importante para aquela pessoa. A ausência de respeito pode levar à morte. Você não sabia, né? Claro. Ok. Eu sei que você está se perguntando como que o respeito pode me levar por uma coisa tão medíocre como essa. Uau, cara, você não sabe. Cara, eu estou te falando. Presta atenção, cara. Presta muita atenção. Respeito é importante, cara. Sabe? Respeito é muito importante para a sua vida, cara. Presta atenção no que eu estou te falando, mano. Isso é importante, tá ligado?
Eu estava falando o seguinte, que o respeito é muito importante para a sua vida. Respeito é primordial. Ok, a ausência de respeito pode levar à morte, foi o que eu disse. Ok, a ausência de respeito te leva à morte. Como? Como isso pode acontecer? Ou pode levar à morte? Como? Não sabias, né? Ok, repeti isso várias vezes, desculpa, cara. Eu estava a dizer o seguinte, pode levar à morte. Suponhamos que na sua casa tem um idoso, já no seu estado avançado de idade. O idoso, ele se comunica contigo muito fácil. Então, ele sente-se confortado contigo por causa da comunicação que ambos têm. Ok. O idoso, ele vai procurando o encaixe contigo, vai procurar se colocar na juventude como ele era no passado. Então, o idoso, ele vai procurar a forma como fazer com que se sinta também no nível da sua sociedade em que ele se encontra inserido. Como? Por causa das atitudes que ele vai buscando, das coisas que vão acrescentando-se na vida dele. Então, nesse caso, o idoso, ele procura se encaixar. Ok, você é um jovem, ok, muito esperto, né? Expert nas coisas, como dizem aí, falei um português, cara, expert. Ok, ele é experiente nas coisas, ok, faz tudo certo. Ok, suponhamos que o jovem não tem respeito com o idoso. O que acontece? O idoso fica a processar a rejeição por causa da sua idade e da sua condição física que não lhe permite fazer muita coisa. Fica a processar a sua condição. O que o idoso faz? O idoso afasta-se. Ao se afastar o idoso, ele vai indo pouco, procurando alguma solução sobre aquilo. O idoso vai começar a rejeição, vai avançar a sua velhice e lhe levar à beira da morte. Nesse caso, vai avançar o seu estado mental, o seu estado físico e o seu estado intelectual. Certamente, cara, eu repeti de novo. Mas ok, o seu estado avançado de saúde, nesse caso, presumindo. Isso vai criar problemas, sequelas na sua vida. Então, precisas respeitar o idoso e respeitar as pessoas no geral. Porque se você não respeita as pessoas, você fica isolado. Quando você fica isolado, você fica no silêncio. Se você fica no silêncio, você se envolve em pensamentos negativos. Porque a sua mentalidade tem uma grande capacidade de processar milhões de ideias por minuto, que sejam ideias positivas ou negativas. Então, nesse caso, a sua mente no silêncio, ela processa negatividade. Por quê? Porque não existe um incentivo, o estímulo do subconsciente para produzir energias suficientes que possam transmitir conhecimento intelectual, ou melhor, que possam transmitir o processamento da consciência positiva. É preciso que haja um incentivo, um estímulo, alguma coisa, por mais que seja palpável, visível, né? Ou física ou não física, ou seja assim, mas precisa de um estímulo. Então, isso significa que a interação social evolui a sua mente e faz com que abandones o silêncio e fiques expandindo ideias. Por quê? Porque a conversa com as pessoas é como um Wi-Fi. Eles espalham as ondas de rede. Então, a sua mente acessa, absorvendo as ondas.
Ondas, cara. Certamente. Ok. Nós estávamos aqui a falar do respeito, então vamos falar da tradição. Uau! Tradição. Tradição é uma coisa que as pessoas não sabiam, mas é muito importante. Sabe, tradição é algo que varia de sociedade em cultura, de país em país. Porque cada país tem sua tradição, independentemente do seu estado de crença, do seu estado de formalidade. Sabe, a tradição, ela se engaja totalmente em populações diferentes. Eu estava a dizer aqui que a tradição é muito importante. Por quê? Porque ela vai transmitindo as culturas passadas para o presente, para a nova geração saber que no passado viveu-se esta e aquela situação e nós podemos evitar esta e aquela situação e seguir esta situação que pode melhorar a nossa vida neste caso. Certo? Agora você percebeu porque eu disse que qual essa matéria é importante para si. Entendes? Cara, eu estava a falar também o seguinte, que tradição não é algo que se pode inventar, porque tradição também se concilia com mitologia. Claro que mitologia são ideias que foram criadas por alguém que pensou, então criou aquelas ideias, evoluiu aquelas ideias, trouxe aquelas ideias e fez com que aquelas ideias fossem acreditadas de modo a criar um encaixe na sociedade e fazer com que essas ideias sejam seguidas essas ideias como regras de controle e estabelecimento social. Sabe, na tradição antiga, as regras, as ideias que iriam transmitir ou trazer regras eram muito importantes. Por quê? Porque na tradição antiga, as ideias, eram normas, as ideias eram como se fosse lei, elas ajudavam a população a ser melhor controlada. A população era mais controlada pelas ideias transmitidas por alguém autoritário o suficiente com capacidade de trazer o controle social. Vamos dar o exemplo de Mwene Mutapa. Mwene Mutapa deu a estrutura social da sua sociedade naquela época. Ele organizou a sua sociedade naquela época conforme estava estruturada, conforme as necessidades que se encontravam naquela altura. Naquela altura, tinham necessidades essas que faziam com que ele mesmo, o Mwene Mutapa, fosse um líder tão plasmado em controlar aquela sociedade, trazendo regras e tradições, trazendo regras por meio de ideias elaboradas por ele mesmo, transmitindo para os seus líderes e transmitindo para outras entidades que também seguiam naquela época, que seguiam como líderes naquela época. Um exemplo claro também se concilia com o antigo. Exemplo claro se concilia com os distritos. Há alguns distritos em que você não pode fazer certas coisas. Há alguns distritos que você não pode se envolver com certas pessoas. Sabias disso? Calma aí, já vou te explicar. Nesses distritos, nós podemos trazer aqui um claro exemplo. Em Moçambique, na província de Manica, ou indo um pouco mais para o distrito de Sussundenga, há um distrito em Moçambique, na província de Manica, no distrito de Chimoio, um pouco mais distante do distrito de Chimoio, há um distrito chamado Sussundenga. Aquele distrito, ele tem consigo as tradições antigas, ainda reside naquela sociedade as tradições antigas. Naquela sociedade a população ainda usa ele, sabe?
sabe? Isso é do passado, mas do tempo dos nossos avós. Muito do passado, até antes dos nossos avós. Mas certamente eu estava a dizer o seguinte: ainda usam pele, ainda praticam a caça, ainda comem da caça, ainda se beneficiam da caça. Sabe? Naquele dessas tradições, ainda existem essas tradições lá, as tradições antigas. Você não pode pegar uma mulher casada naquela sociedade. Não vai sair lá com vida, certamente é a tradição daquela cidade. Até o líder superior daquela sociedade reconhece e sabe disso. Você não pode ser acusado de feitiçaria e ainda continuar ileso. Eles matam-te, catanam-te. Claro, não quero incentivar aqui ideias negativas, esse não é o nosso trabalho, mas certamente estou a falar aqui de comparações, isso não tem muita importância, mas certamente naquela sociedade existem essas tradições e essas tradições são importantíssimas para aquela sociedade. Eles respeitam muito essas tradições e para eles isso lhes rege como pessoas, isso ajuda-lhes a serem controlados por líder, ou melhor, o líder daquela sociedade ele consegue, ele controla melhor a partir das tradições. As normas para eles vêm depois. Certamente, no fim, chegamos à fase final que você menos esperava. Ok, eu sei que você esperava dessa fase final, então já tenho um presente muito importante nessa parte final do vídeo. Presta muita atenção, presta muita atenção. Eu aqui quero falar de coisa muito simples: índole. Índole. Índole, sabe? É uma coisa muito simples. Índole é caráter, se você não sabia. Índole. A ausência de índole demonstra o qual você foi criado, o qual demonstra a forma que foste criado pelos seus pais, demonstra a forma que você foi educado, sabe? Se você teve uma boa educação, seus pais, e te deram uma boa estrutura moral, você ganha um grande nível de índole, com capacidade diferente de humildade, sabe? Você sonha mais, você entende mais, você tem consulta, aprende, você aprende com tudo e não te deixa nada, não demora. Por quê? Porque existe uma índole naquela pessoa. Então, a sua índole faz com que você seja uma pessoa diferente, faz com que você seja uma pessoa mais avançada na sociedade. Não sabia, né? Mas você já sabe, você é uma pessoa avançada na sociedade por causa da índole que você tem. Seja uma índole. Gostei desse português. Seja um caráter muito positivo. Então, cultive esse caráter. Mantenha-se com esse caráter. Continue-se com esse caráter. Não deixe, não abandone esse caráter. Subscreva-se no meu canal. Clique aqui. Fica a par das novidades. Clique aqui embaixo no botão comentar, no botão gostar e a par das novidades. Muito obrigado por ficar até o final do vídeo. Muito obrigado por assistir. Hoje você aprendeu as 5 coisas que podem te matar na sociedade, que podem te distanciar da sociedade. E por fim, acabei deixando um conselho muito importante para ti. Continue com esse índole. Nunca perca o seu caráter. Nunca perca a sua postura. Nunca perca o seu estado lógico emocional. Nunca perca o seu controle social. Então, seja uma pessoa aceite na sociedade, para que a sociedade também possa cultivar o seu futuro. Então, continue sendo essa pessoa que você é. Muito obrigado por essa pessoa que você é. Então, muito obrigado pelo seu like, pelo seu comentário e pela sua inscrição acima de tudo. Muito obrigado, cara.